Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você conhece toda semana histórias incríveis de imigrantes, histórias sensacionais que vão te motivar, que vão te tocar. Mas antes de apresentar o casal que está aqui hoje, eu queria que você não esquecesse de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha, porque toda semana é uma história inspiradora que você não pode perder. E vamos lá, gente. Vocês sabem quem está aqui hoje? É um casal que eu já conheço há muito tempo. Um casal que tem uma história linda para contar e vocês vão conhecer, que é a Daniela e o Jorge Rebolo, que eu descobri hoje que é um sobrenome português. E aí, não vou nem contar para vocês quem eles são, mas eu vou deixar na conversa vocês saberem o que eles fazem e tudo o que acontece na vida deles. Sejam super bem-vindos. Obrigada, João. Obrigado. Adoro ter vocês aqui. Boa noite. Né? Boa noite. E estamos aqui, né? É Vamos isso ver aí. o que podemos passar. É o primeiro podcast, né, amor? Meu primeiro podcast. E o que a gente pode contribuir para esse pessoal que está ouvindo numa história de imigrante, mais ou menos imigrante, né? Você é muito parecido com eu. Mas vamos lá, de onde vocês vieram? E eu sou de Boston, Massachusetts. Você nasceu em Boston, eu não sabia onde você tinha nascido. É Fall River. Ah, filhos de portugueses. Meus pais portugueses imigrantes. A população lá é bem grande, né, de portugueses? A comunidade cresceu muito, a brasileira cresceu muito por causa da portuguesa mesmo. Por causa da portuguesa, né? A portuguesa é que dominava. Tanto é que o Seabra veio de lá, não? Exatamente. Ele é O português. Seabra, que é um supermercado que a gente tem aqui do lado do escritório, o dono é português, né? Exatamente. A comunidade ainda é muito grande portuguesa. Muito grande. E você sabe, é gigante também no Canadá. O chefe do meu cunhado é português. Ele e a esposa, os dois portugueses, e a comunidade é gigante. Aí quando ele tinha 6 anos, né, aí muitos amigos dos pais dele foram para o Brasil, porque eles ligavam, né, falavam assim, viu, mas aqui com um pouco de dinheiro você rende, que é, né, na poupança, né, você vive com o dinheiro da poupança, então, tipo, vende a casa e... Não né, é bem mais assim, né? Mas era bem assim, né? E você, Dani? Da onde você vem? Eu nasci em São Bernardo do Campo. O meu pai ele veio da Itália com 12 anos. Ele É italiano. Ele é italiano. E ele chegou, ele foi para Vila Alpina. É o único italiano que eu conheço corintiano. Porque ele vinha e aí ele viu o que era aquela torcida louca lá e ele falou que é isso mesmo. Mas com 1 ano de idade, eles mudaram para Bauru. Então eu cresci... Eu achava que você era de Bauru Não, eu mesmo. cresci em Bauru, meu pai, mas ele trabalhava na Volkswagen, né, e a gente morava em São Bernardo do Campo. Aí, quando ele mudou de emprego, a gente foi pro interior. E como é que você foi parar no Brasil? Como é que vocês se conheceram? Então, é engraçado. Então, a história é um pouco comprida, mas vou tentar detalhar o mais rápido possível, né? Meus pais, como são portugueses, tinham muitos amigos brasileiros também. E uma parte da família do meu pai também morava no Brasil. Uma pequena parte, não muito. É um tipo tio só, um tio primo, né? E todos os brasileiros que meu pai era amigos também eram muitos, né? Como a comunidade era muito misturada, eles gostavam muito de querer puxar meu pai para o Brasil, que todo mundo queria aposentar no Brasil. Esse era o sonho de todo mundo, que é o mesmo sonho de todo imigrante que vem para cá, que quer vir fazer dinheiro e aposentar no Brasil. E isso desde 1960, eu acho que é assim, da época do meu pai, né? Então eles, não, vamos para aposentar para o Brasil, vou aposentar. Aí fizeram a cabeça do meu pai foi lá para conhecer o Brasil, não conhecia, chegou em 83 no Brasil e amou, né? E você foi junto já? A gente foi de passeio a primeira vez. Ficamos 20 dias, 30 dias. Aonde vocês foram? A gente foi para São Paulo. Colocaram motorista, né? Pra ir na praia. A gente foi bem recebido, porque tinha a parte dos primos também, já eram bem no Brasil também, então ficamos 1 mês no Guarujá. Algum dono de padaria? Não, eram donos Eram dono de metalúrgica mesmo, de fazer panela, assim, coisa assim, do ABC mesmo. A gente tanto ficou com motorista no Guarujá, eu achava
eu tinha 6 anos, eu achava, né, Nossa, a gente andava com uma mini limusine ainda, que não era coisa assim, eu achava demais, né? Aham. Aí a gente ficou 30 dias lá em Guarujá, aí meu pai, vamos ficar em São Paulo mesmo, a gente acabou indo, a gente ia ficar na Vila Carrão, porque é onde todo mundo ficava, né? Aí acabou falando, a gente acabou ficando em Guarulhos mesmo, lá no Pato dos, no Lago dos Patos, lá que era bem A Priscila conhecido. de Guarulhos, De Guarulhos, né? né? E ficamos lá durante 3 anos em São Paulo, mas já tinha muito problema de assalto, isso, a gente já tinha sido assaltado 3 vezes em São Paulo nessa época já, porque, né? Então a gente era, tipo, meu pai já não estava querendo ficar muito e queria ir mais para o interior. E ele já tinha montado uma ideia de ir para Atibaia, né? Onde todo mundo tem as chácaras de Atibaia, ele estava fazendo uma lá, e acabou quase terminando a chácara, mas aí veio os planos novos da época, né? Real, negócio. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro, foi a primeira eleição, né? Foi em 85, acho 86, mas foi mais ou menos essa época. E a grana do meu pai, na época, já está começando a perder muito valor, não aguentava mais nos fundos de pensão que tinha, o investimento que ele fazia. Aí foi que ele decidiu a procurar um negócio para ter, né? Foi quando ele comprou um posto de gasolina. Aí, Lá. exatamente. Em São A Paulo. gente comprou em Jundiaí primeiro, Ah. só que o de Jundiaí, depois de um mês, começou a dar muito problema de documentação. Aí meu pai perguntou pro corretor, me arruma outro posto de gasolina. Meu pai, assim, me arruma outro posto porque eu preciso fazer alguma coisa. Aí tinha em Balneário, em Camboriú tinha um posto, só que lá em Santa Catarina já era um clima muito frio, meu pai não queria ficar muito no frio. Ele Já queria, estava em minha Boston, sogra exatamente. sai de Boston para o Brasil para voltar Exatamente. pro Aí frio. ele falou assim, mas eu tenho um lugar super quente. Bauru! Bauru! Ele falou, tem um posto lá para você ótimo, então, você não vai, você vai gostar da cidade pequena, cidade com 300 mil, 400 mil habitantes, e não vai passar frio. Aí falou, vamos lá visitar então. Meu pai foi, visitou, gostou, falei, é isso aqui mesmo, e acabou ficando por lá. Foi quando a gente, ainda não, né? Mas foi quando o princípio que eu cheguei. Mas aí ele morava em Bauru. Aí a minha prima, que namorou ele, namorou não, né? Eles tinham tinha uns rolinhos lá. Casos. E aí, mas isso tipo 2 anos antes da gente depois tá junto. Aí num dia que era aniversário dele, minha prima falou, tem aniversário de um amigo, vamos. Só que acho que 1 ano antes, ele tinha me visto de bicicleta com um amigo dele, que era vizinho da minha padaria, e a gente tava andando de bicicleta, e esse amigo foi buscar um... A gente deve ter uma festa. Eles iam ter uma festa e ele foi buscar um convite lá. Eu não ia na festa, eu gostava sempre de andar de bicicleta, eu tava fazendo exercício mesmo, e esse amigo foi lá. E aí quando ele me viu de longe, ele falou pro outro amigo, eu ainda vou... pegar nessa menina, ele vai pegar essa menina ainda, né? Aí eu brinco, vai, tá vendo? Cuidado com o que você fala, né? Pegou, tem que levar, né? E 31 anos depois a gente tá aqui já. 31 anos, gente. 31 anos, e eles já são avós. E a Dani trabalhou aqui, vou contar, tá? Esse pedacinho rapidinho. A Dani trabalhou com a gente na parte de administração dos imóveis por 6 anos, e ela foi uma grande inspiração aqui para todo mundo, porque sempre cuidou muito bem da saúde, acordar cedo, malha, até hoje, né? Então, uma super avó. Aí ela foi virar corretora e voltou, graças a Deus, há poucos meses atrás. Nós vamos crescer muito. Amém. Amém. Vamos comprar muito na Itália. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Aí a gente conheceu nessa época aqui, mas engraçado assim, que quando eu tinha 5 anos de idade, eu nem lia, nem escrevia ainda, e eu tinha falado para minha mãe que eu queria fazer inglês. E eu era apaixonada. Eu comecei, a escolinha chamava Pink and Blue, porque você tinha que ir para uma escolinha que não era de ler escrita, nada, tinha que ser nem ler e escrever, tinha que ser só de desenhos mesmo, porque eu ainda não era alfabetizada, né? Aí comecei dos 5 anos fazer inglês. Com 8, que minha irmã tinha feito exchange, que ela veio para Califórnia, eu ligava no meio da madrugada, na época era Embratel, né, que você ligava e ela transferia a ligação. É verdade. E eu queria eu não era com a minha irmã que eu queria falar, só para escutar a mulher falando inglês. Você já era apaixonada pela língua na época. Aí conheci ele, até sabia que ele era americano, quando ele tinha 16 anos quando a gente se conheceu, e eu já tinha 18, porque eu sou 2 anos e meio mais velha. Eu até sabia que ele era americano, mas
Nunca que eu sonhava, que porque ele era americano, se eu casasse com ele, eu tinha direito a green card naquela época. A gente não tinha essas informações, né, Rô? Não era Eu nem tinha, uma coisa eu assim. nem sabia da minha vantagem. Eu não sabia da minha vantagem. Eu era tão inocente, eu sabia uma vantagem que eu tinha na época e nem usava. Olha só. Mas foi interessante, né? Porque eu desde os meus 15 anos, né? Depois que a gente imigrou para o Brasil, meu pai retornou. Meu pai não conseguiu se adaptar, né, com a situação do Brasil, com moeda. O Brasil não são para poucos. O Brasil tem que ser... Você falou tudo. É para poucos. O Brasil, para você empreender lá e se dar bem, eu tiro o chapéu para todos mesmo que estão verdade. lá. Tiro o chapéu para quem está aqui também, que é outro tipo de cultura, né, outro tipo de negociação. A gente aprende de um jeito no Brasil e aqui é um pouco diferente, mas meu pai não conseguiu, porque meu pai sempre nunca foi empreendedor, meu pai, né? Meu pai sempre foi, tipo, trabalhador da raça, suor, entendeu? Conseguiu ganhar o dinheiro dele na época lá e guardar o dinheiro, né? Ele é daquele que sempre poupa, né? Ele poupa, guarda, não gasta, não sai para isso, o não Jorge sai é o isso. oposto, ele é empreendedor desde que nasceu. E eu sempre de pequeno, nossa, eu sonhava trabalhar no posto de gasolina dele, sempre queria, eu acordava para ir de manhã, e ele, não, você vai para a escola, não, eu quero ir para o posto. Não, você tem que ir para a escola, porque escola que é o seu futuro, que não sei o quê, e eu quero ir para o posto. E você ficou quanto tempo no Brasil no final? Eu acabei ficando de 83, né, com a primeira chegada, a gente ficou 10 anos. Até 93. E aí vocês já estavam casados? Aí não, a gente ainda começou não. a namorar. Aí a gente era namorado nessa época. Aí eu terminei quando ele veio Exatamente. embora. Porque daí ele tava vindo embora pra ficar você mesmo. terminou o namoro. A gente terminou o namoro quando a gente, em 93, eu era ainda, né? Não era um cara independente ainda, né? Sempre fui embora. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não consegui me adaptar de jeito nenhum. Aí ele voltou em 94 pra gente namorar. Aí ele ficou lá até eu terminar minha faculdade. O que acontece muito, sozinho ele ficou. Eu falo assim, eu tenho uma experiência quando eu vim, e eu não queria fazer isso também com meus filhos quando a gente viemos, né? Mas assim, a gente chega lá, né? Mas foi o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma liberdade no Brasil, porque aqui a gente não tinha, né? A gente não podia, eu já tinha meus hábitos ruins, né? Eu já fumava cigarro, já bebia, entendeu? Eram as coisas de brasileiro que a gente... as coisas acontecem muito mais rápido no Brasil. Ficava né? o dia inteiro na avenida falando de carro, porque carro sempre foi a paixão dele. Desde que eu conheço ele. Vamos chegar lá, né? Sempre foi a paixão. Aí, então, não tinha eu não tinha acesso aqui, entendeu? Eu me senti preso, mas livre, mas preso. Eu fiquei um tempo aqui, trabalhei um pouco, eu fui para a escola, fiz um pouco de high school e acabei dropping off, entendeu? Eu falei, não, eu quero fazer dinheiro, eu vou voltar para o Brasil. Entendeu? Meu pai, se você quiser voltar, você é livre para voltar, você faz o que você quiser. Então eu voltei com 15 anos para o Brasil. Você trabalhou na construção primeiro, até você fazer uma fiz de tudo aqui já, gente. Olha, que você pensar... Na Carol Shop, você trabalhou lá em Miami. Já fui vendedor lá aqui, já fui... Mas então quando você voltou da segunda vez, você não veio para Boston? Não, nunca, meu pai nunca mais quis, porque era muito frio. Meu então pai ele veio para Flórida. A gente viemos para Miami. Ficamos em Miami de 93, meu pai ficou de lá 93 até os anos 2000, meu pai ficou em Miami. Mas a gente veio para Miami e acabamos... Eu não consegui me adaptar, eu fui o único que fui embora. Eu fui embora do Brasil, fiquei sozinho lá, tentei várias coisas de moleque já, e comprava um lambinho aqui, levava para o Brasil, vendia meus CDzinhos, entendeu? E nas épocas que o Pioneer era, né? A gente levava uns, vendia, conseguia ficar vivendo um pouco lá. Já vivi em casa sem eletricidade. Assim, era coisa de moleque. Eu juntei... Nossa, a história é assim. E quando vocês vieram juntos pra cá? Aí foi quando a gente... Aí, quando eu tava... Nessa época que eu tava lá, eu sofri um acidente de moto, eu e ela, entendeu? Um acidente. E eu não tinha pra onde ir, né? Aí eu já trabalhava na imobiliária. Exatamente. Né? Aí eu comecei a trabalhar na imobiliária. Foi 2006 que eu comecei a trabalhar. Na imobiliária da sua família, lá em Bauru. Isso. Porque até então eu sempre tive padaria. Desde criança eu sempre tive padaria. Eu trabalho desde os 7 anos e a gente tinha padaria. Com 18 anos eu entrei na imobiliária para cobrir... Não foi não, desculpa, 2006 não, foi bem antes. 2000. 2006 foi quando a gente tá voltando 98 pra cá. 2000. Desculpa, falei, nossa, besteira. Eu tinha 18 anos, né? Exatamente. 74, faz as contas, né? Foi quando eu entrei na imobiliária. E aí, eu tinha só feito um planejamento que eu ia trabalhar
e eu ia juntar para julho a gente vir passear aqui nos Estados Unidos, que eu nunca tinha vindo. Não, mas Até peraí, então. ela tá cortando o Ah, negócio. cortei, peraí. A gente sofreu um acidente. E Mas então, isso eu foi tinha depois. eu tinha uma lojinha de importado nessa época, né? Só que como eu estava inapoiado, né? Não podia andar, não podia caminhar, eu fiquei 2, 3 meses de recuperação. Eu também não tinha casa mais, porque não tinha quem cuidar de mim. Eu não tinha pai, não tinha ninguém lá, não tinha família. A única família que eu tinha era a mãe dela, o pai dela, os irmãos. Aí a mãe dela falou assim, não, você vem para casa, você fica aqui, a gente cuida de você aqui. Aí nunca mais saiu. Aí que tem o foi problema. Aí na rapidinho. conversa foi até rápido. Depois dos 3 meses, aí roubaram a loja, destruíram a loja lá, e acabei zero de novo, né? Aí eu já fui zero várias vezes, assim, do zero de novo. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ó, seguinte, não tem mais nada aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar para os Estados Unidos, que lá eu sei que eu consigo sair rápido, né? A Aí, velocidade com que a gente se recupera aqui exatamente, é uma coisa impressionante. E né? não tem como eu me recuperar tão rápido no Brasil. Eu sei como que aqui funciona e eu já vou voltar, né? E aí eu falei para ela, na minha cabeça, ela, filha de cristão, ela não ia sair da casa dela para ir se aventurar comigo, entendeu? Porque a mãe dela não ia deixar, né? Aí eu sabia que a mãe dela falou, não, você pode ir, mas tem que ir casada. E eu falava assim, ela não vai casar comigo nem a pau, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ela, ó, tô indo para os Estados Unidos, se você quiser ir, vamos embora. Mas na minha cabeça, jamais, eu juro. Aí ela falou, tá bom. Eu falei assim, eu não sei o que essa mulher vê, mas ó. Ele me ainda perguntou falo. esses dias, Rô. Ele me perguntou esses dias, ele falou assim, o que você viu? É loucura. O que deu na tua cabeça de você ir, né? Tipo, Então eu joguei um negócio sabe? para ela, Rosana, e jamais. Eu já sabia que eu ia embora sozinho, que eu ia me virar de novo para voltar, entendeu? Não, eu vou. Mas você tem certeza que aí? Você sabe que você vai ter que casar comigo? Não, vamos casar então. Eu falei, ai meu Deus do céu. Tanto que, sabe, foi tudo assim, eu era muito novo, eu tinha 20 anos de idade, Ele só fala isso, depois ele ficava ansioso, porque ele veio primeiro. Eu tava falando, porque eu tinha entrado no imobiliário, comecei a juntar um dinheiro que a gente ia vir passear. Foi quando, a gente ia passear bem quando a gente sofreu um acidente. E o dinheiro que eu fui ganhando dinheiro, porque assim que eu fiquei 1 mês para cobrir a menina da recepção, só que dali eu já fui pro gerenciamento. No gerenciamento, eu também alugava. E comecei a ganhar comissão. Então, eu que trabalhei a vida inteira sem ganhar nada na família, né, na padaria do meu pai, aí eu trabalhei um tempo no banco, quando eu estava fazendo faculdade, que aí foi a primeira vez que eu tinha meu dinheirinho, e ali na imobiliária que eu comecei a ganhar dinheiro, que pra mim aquilo era um dinheirão, né, as comissões, porque lá no Brasil a comissão de aluguel você ganha dinheiro, né? Aí juntei e comprei uma moto. Foi com a moto que a gente sofreu um acidente. A moto que você comprou. Isso. Aí eu vendi, aí eu tinha o dinheirinho. Uma moto que eu tinha começar. comprado, aí eu falei assim, ó, ela falou, não, eu acabo de pagar ela, porque eu tinha carro, eu comprei a moto, eu nem sei porque. Você sabe moto, dirigir? eu nem lembro. Moto? Sabe, Eu tenho cartão no Brasil de moto. Ela tinha tudo, eu não tinha nada, não tinha carteira. Ele tinha comprado primeiro sem carta. No Aliás, Brasil, nem carro ele não tinha carta. é que as épocas mudaram muito, né? Mas desde os meus 13 anos, que a gente chega lá, depois a gente vai contar, mas eu sempre, desde os 13 anos, ando com carro na rua lá, entendeu? Era de um pai que era bem... Teve vários problemas por isso também, né? Não com você, mas... Não comigo, mas com meu irmão mais velho, né? Mas, assim, são coisas que passam, né? São riscos, né? Mas, assim... Ele não ligava, ele deixava. Aí eu não acreditava, mas a gente chega depois nesse ponto, né? Mas assim, eu não acreditava que a gente ia vir pra cá. Aí ela, não, eu vou então, e você, né? Aí acabamos vindo pra cá. E pra Miami. Pra finalzinho Miami, de 96. Finalzinho de 96 para 97. E Aí, vocês ficaram morando em Miami quanto tempo? Então, a gente foi o seguinte. Dessa vez foi rápido. Foi menos de 1 ano, porque... Casei em janeiro, aí em julho eu fiquei grávida. Exatamente. Aí ela engravidou, ela botou na cabeça que não queria. Você voltou ter pro o Brasil? Jean, Porque é assim, ó, eu vou explicar o porquê. Todo mundo vem pra cá pra ter filho aqui, né? Mas aqui ele já é americano e ele nasceu aqui com mais de 6 quilos. Eles tentaram tirar ele no normal, não dava. Porque sei, uma criança de 6 quilos é uma criança de 3 meses, né? Colocaram ele de volta, quebraram a clavícula dele a e minha tiraram. neta vai fazer 4 meses e acho que não pesa Então, isso aí eles colocaram de volta dentro da mãe, quebrou a clavícula e tirou. Isso aí, Imagina, quando eu escutei aquilo, eu fiquei louca, eu fiquei assim, eu fiquei morrendo de medo. Não tinha família, não tinha nada aqui. Aí eu fui no médico para fazer ultrassom. Cheguei no médico, eu tinha uma marca, como se fosse uma marca de cesárea, que eu tinha feito um implante quando eu tinha 3 anos de idade, um implante na bexiga.
Quando o médico viu aquela marca, ele falou, mas eu não sei o que vou encontrar aí dentro. Pô, eu era nova, não tinha minha família aqui, e o cara veio falar um negócio desse, aqui não sabe o que vai me encontrar aqui dentro. Ela, aí eu falei, não, aqui não jeito. E a gente tem um médico lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão, Dr. Osmar, que eu sou apaixonada por ele, né? Que ele foi o médico da minha irmã, é o médico da família inteira, Dr. Osmar Guerini. E eu falei, não, eu vou pra lá. Eles vão ser americanos de qualquer forma, né? É verdade, se preocupar pra quê, né? Vai ter que eu vou ficar... um lugar que é mais confortável pra você. Aí toca a gente mudar de novo de volta. Aí chega no Brasil em 98, né? Isso. Finalzinho em 97. Finalzinho em 97. Aí nasce o nosso primeiro filho, Jean Paulo, né? O Jean que você também conhece, né? Já trabalha aqui um tempo com vocês. Mas assim, foi dessa época que a gente começou a ir e voltar também. Essa foi a primeira volta que a gente fizemos. Voltei para imobiliária, né? Trabalhando na imobiliária. E ele foi trabalhar com Xerox. Eu tinha uma companhia que eu comecei a vender máquina copiadora na época, vender toner, laser, tinha alguns clientes, e fui tentando. E estava indo bem, até que estava indo bem, até uma hora que... Eu fiquei grávida do segundo. A Dani também ficou grávida do segundo, e eu estava indo bem. Nessa época a gente tinha que vender, mas era tudo na coisa do dólar. O dólar era era uma maravilha, porque na época o dólar era até mais caro, né? O real era mais valoroso que o dólar, né? Então, quando eu comecei esse business de máquina copiadora, eu não lembro, vou falar aí, $30 mil naquela época que a gente começou. Então, quando eu comprei muito material, tipo, foi metade de um container que eu consegui levar para o Brasil de mercadoria, de container, não sei o que, e comecei, né, tinha bastante estoque, comecei a vender, e tava, sabe, começando um business também que não sabia nada, só sabia que você ganhava dinheiro com aquilo, entendeu? Eu sabia que eu pagava 5, vendia por 100, eu falei, mas esse negócio é bom, né? E eu vou que vou, e eu sustentando todo mundo, e de repente acontece de novo, o dólar dispara no Brasil, né? O dinheiro que eu tinha, eu não conseguia nem comprar um terço, né, da mercadoria, porque estava contando, né, mais $30 mil aqui eu compro, né, mas não tinha mais $30 mil, aqueles $100 mil que eu tinha desvalorizou assim, absurdo, que foi um rebento que deu, o dólar chegou a dobrar, triplicar na época, o primeiro arrombo, e eu fiquei completamente descapitalizado de novo. Eu não tinha mais dinheiro, aí comecei a comprar umas máquinas em São Paulo mesmo, começando, sabe, fazer a correria, né, do Brasil. Aí comecei a ir para trás, para o fundo. A gente vai falar tudo? Não, o que eu ia falar. Não, eu queria fazer. A gente foi para o fundo e acabou, né, não dando certo. Aí acabamos voltando, vamos para hora. Aí voltamos de novo em 2002 para cá, para o Brasil, para os Estados Unidos. Voltamos para Formais primeiro, né? Isso. Aí a minha sogra tinha mudado para Lehigh Acres, que é do lado de Fort Myers. Aí, sim, a gente tinha que voltar para um lugar onde estava, né, a família. Eu também. Aí eu já vou continuar, eu não sei se fala agora, mas assim, nessa época foi quando eu comecei a minha loja também de acessório de carro. Que eu abandonei isso aí. Quando ele perdeu esse negócio do eu me afundei no tudo, que ele não tinha mais para onde ir mesmo, como pagar nada, aluguel e nada, ele foi aprender a instalar insufilme de graça. Lá no Brasil. Isso, lá no Brasil. Eu tinha um amigo dele, ele ficou trabalhando de graça lá. Então foi mais ou menos assim, a minha vida acabou ali praticamente assim, em termos, né, eu acabei largando da Dani também, essa parte chata também. Vou falar, porque faz parte também, a gente ficou 2 anos e meio separados, foi um transtorno e filho nasceu, não tinha condições, não sei o quê, e eu sempre amei carro, né, eu sempre gostei, né, isso, daquilo, o que eu vou fazer, esse negócio do Xerox deu para trás, né, aí tinha um amigo meu que tinha acabado também, tinha uma sociedade, tinha acabado a sociedade dele, ele foi montar uma lojinha no fundo do quintal da casa dele, começou a aplicar isso filme. Aí eu falei, então vamos embora, vamos ver o que isso aqui pega, o que você tá... vamos aprender junto. E acabamos aprendendo junto, entendeu? Que é o isso Mal filme. Sabia que isso ia... Nem imaginava. Olha, isso que o Cleston estava falando hoje com a gente. Mas nem imaginava. Nem imaginei que ia dar o que vocês são hoje, né? Exatamente. Então aí, eu sempre de garoto, tá? Meu pai sempre foi de uma condição financeira boa, mas como era português, ele não saía $1 da mão da minha mãe. Da dele saía, mas da minha mãe
não saía. Você punha 10 lá, você não conseguia arrancar 25 centavos, entendeu? Uhum. Então, todas as coisas que eles fizeram de bom pro meu irmão mais velho, comigo eles racionaram tudo, entendeu? Então, eles viram que estragaram um e tentaram consertar no outro, entendeu? Só que o outro eu fiquei assim, eu queria ter as coisas e eu não podia ter, entendeu? Porque eles queriam levar eu na rede, entendeu? Então, eu sempre morei num lugar sempre bom, né? Sempre na comunidade, né? E todo mundo tinha as coisas boas e eu queria ter a bicicleta dele, entendeu? Aí foi quando começou também a coisa a crescer em mim. O que eu tinha que fazer? Eu era bom com as mãos. Aí eu tinha a minha bicicleta, só que a minha bicicleta era super inferior a deles. Aí as bicicletas deles quebravam, eles não, os pais ficavam bravos, não queriam consertar também, porque eles não Aí você pegava e arrumava. O que acontecia? Aí eu pegava a bicicleta, arrumava, mas na troca de moeda da época era o quê? Eles não tinham dinheiro também. Aí eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu pego os seus pedal, eu ponho os meus que é mais inferior no seu e eu arrumo a sua bicicleta, beleza? Não, tá bom, vai andar, vai andar. Então eu fui fazendo os rolos brasileiros, né? A troquinha. Então era na permuta. Então, eu não tinha meus... Tudo meu era metal, sabe? Aí os dedos eram tudo de alumínio. Meus olhos cresciam, né? Eu quero esses freios de alumínio da minha bicicleta. Aí, mas eu comecei a ter isso. Eu quero fazer uma pintura. Eu sempre pintava minhas bicicletas, sempre... a minha bicicleta era tudo... Ninguém tinha, era sempre o custom, né? Eu sempre queria... Tinha um encontro de bicicleta, eu ficava a noite inteira desmontando a bicicleta, pintando, para no dia de manhã ir com a bicicleta uma cor diferente de todo mundo, entendeu? Sempre, mas era sempre de mulher. Eu já estava dentro de você, a 407 Sunset Custom. Exatamente. Então, sempre de moleque. Eu sempre fui consertar. Que legal. Exatamente. Aí, nunca, assim, sabe quando a pessoa ainda fica perdida, né? Meu pai nunca... Aí tinha as rachas, depois disso, aí mais pra frente dava racha essas coisas, mas fazia, né? Aí tem as coisas de carro, que aí depois da outra certa idade, mas foi aí que as coisas que eu comecei a perceber, que depois que eu comecei a crescer, entendeu? Aí comecei a instalar rádio, aprender, fazer... Isso tudo no Brasil ainda? Isso é no Brasil. Em vários campeonatos eu comecei a fazer campeonato de som, ia, participava, eu não tinha nem carro, eu tinha os módulos para participar, eu pegava o carro emprestado, a gente competia, a gente fazia tipo, junta o seu módulo, o nosso módulo aqui, a gente monta e vamos competir, a gente, que legal. Entendeu? Então sempre, sabe, tem uma história legal, a gente ficava todo final de semana, a gente ficava na avenida e eles só falavam de carro. E era isso, quadrigete daqui, quadrigete de lá, quadrigete daqui. E eu já sabia que quadrigete fazia correr. Não. E ele era louco, tirava racha, né? Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, você não vai colocar quadrigete. Porque eu já sabia que isso daí fazia correr. Aí ele falou, tá bom. Aí eles lá, e chegou um dia e ele abriu o capô do carro para um, abria o capô do carro para outro. Tô me sentindo um Fast and Furious. A minha vida era essa. Era essa. Aí eu falei assim, Jorge, por que você tá mostrando? Você colocou o quadrigete? Aí ele falou assim, não, eu só coloquei 4 carburadores. Eu falei, então tá bom. É a mesma coisa. Era outra linguagem, né? Mas ela falou que tava... Aí eu falei, então tá bom, 4 carburador pode. 4 quadrigete não. O quadrigete não, foi pode ficar tranquilo. Viu, eu já sabia lidar com você. Como é que você abriu a 407 e o que ela faz? Então, antes de chegar lá na 407, a gente fazia isso filme na rua, não sei o quê. Fiquei um ano trabalhando nesse jeito, achando que sabia tudo. Aí foi uma vez que voltamos. Aí a gente reuniu de novo, eu e a Dani. A gente voltou. Aí a gente falou, eu vou na frente, junto um dinheiro para trazer vocês, porque a gente já tinha vindo, já tinha abandonado ela também no meio do caminho. Aí ela falou assim, não, você vai, quando você tiver o dinheiro e lugar para a gente morar, aí eu vou. Aí, beleza, então... Trabalhei um louco, entrei numa loja de Isufilme, aí eu já vim com a minha cabeça assim, eu não vou procurar qualquer coisa, eu vou procurar o Isufilme, né, o Window Center. Fui numa loja, entrei nessa loja e fiquei 7 anos trabalhando nessa loja. Uau! Exatamente, eu entrei nessa. E o cara é o top de Fort Myers, ele faz todos os dealers, todas as concessionárias de Fort Myers. Foi onde eu aprendi a mexer com o Window Center. Aí, só que eu fiquei meio longe das customização de carro. Falei, mas um dia que eu montar minha loja, eu vou fazer. Ele fazia as coisas no carro dele. Aí ele montava som do carro dele. Exatamente. Eu fazia tudo no meu, mas eu não fazia para os outros. Para vender. Exatamente. Aí me especializei no meu ramo mesmo, é o Windows Center, né? Que é a minha especialização.
Fiquei craque, pô, aí fui embora de novo pro Brasil. A gente voltou. Né? Antes, quando vocês falam da crise de Da 2008... crise de 2007, A exatamente. crise que aqui falam de 2008, mas na verdade ela começou em final de 2006. Aí eu já trabalhava do restaurante, eu tinha, era garçonete, enquanto ele começou no Isso Film. Eu fui trabalhei 3 anos e meio no restaurante, e dali conheci dois rapazes que abriram a imobiliária e eu fui trabalhar para eles, ali que eu fui tirar minha licença. Ela virou corretora em 2005. Né? A gente comprou a nossa casa em 2004, logo no ano seguinte eu tirei minha licença aqui da Flórida. Aí na minha cabeça também eu falei, não, eu vou virar construtor, né? Que a época estava bombando. Né? Não, aí quando eu depois que eu entrei, tirei minha licença, a gente ganhou muito dinheiro na corretagem, porque se vendia muito, né? Muito. E aí ele falou, peraí então, eu vou... E o irmão já trabalhava na construção, eu falei assim, eu vou largar o filme e vou tirar o General Contractor, a license. Então, ele tirou, porque eu sustentava a casa fácil, e ele falou, agora então ele falou assim, eu vou abrir... Você tem licença de General? Não, ele faltou uma prova. Faltei uma prova. Aí a gente foi embora, porque daí começou a crise, que daí... Aí de novo... Assim, as coisas estavam assim, a gente sempre falta um pouquinho de sorte, sabe? Assim, sabe? Eu falei, eu volto pro restaurante, eu falei, só não desiste. Eu volto pro restaurante, você volta pro Isso Filme. Eu falei, a gente paga as contas. Eu falei, não vou voltar pro Isso Filme. E ele não queria voltar, assim, ele não queria ir pra trás. Eu não queria. Achando que iria pra trás. Porque eu tava burnout também. Tá? Eu trabalhava numa loja, assim, a gente fazia 30 carros por dia. 30 carros por dia. Eu fui burnout. Eu fazia dinheiro, sem dúvida, mas eu tava burnout, não queria, já tava... Não era exausto, isso, exausto, né? Exatamente. E nunca passava na cabeça de abrir uma empresa. Exatamente, sempre tinha um medo, isso não vai funcionar, eu não sei como funcionam as coisas. Se fosse no Brasil, a minha coisa era no Brasil. Eu vou voltar para o Brasil de novo. Foi o que aconteceu. A gente tinha um dinheiro, tinha um imóvel lá no Brasil, a gente vende um imóvel e eu vou pegar o posto e vou abrir um posto de gasolina lá. Achando que ia ser... Exatamente. Sabe, que tudo é coisa de infância, eu acho. Sabe? Tudo dava para trás ali. Aí, cara... E eu voltei para a imobiliária. Exatamente, aí nós voltamos. Em 2007, na crise que começou aqui, que só estourou em 2008, mas a gente já foi afetado, entendeu? Então a gente já sabia que ia arrebentar feio mesmo, porque estava tudo indo para trás. Aí pegamos todas as nossas coisas, metemos tudo num container, ela foi embora logo no vácuo. E nesse meio tempo o pai faleceu. Aí eu estava na reforma do posto de gasolina, burocracia do Brasil, papelada, CETESB, não sei o quê. Rosana, assim, coisa dura mesmo. E dinheiro, e meu dinheiro foi indo, e vai de novo naquela loucura. Aí... Um pouquinho antes de a gente abrir, eu tinha um esquema que todos esses caras falam hoje de carta de consórcio, sabe, que tem que pegar carta de consórcio para pegar dinheiro, que é o dinheiro mais barato. Isso eu fiz em 2002, entendeu? Quando eu cheguei, hoje, fica nos podcasts falando hoje dessas coisas. Entendeu? Em 2002 eu ia fazer isso. Porque quando eu cheguei lá, o Brasil, juros 15, 20, você não tem como pegar dinheiro do banco. Exatamente. Aí eu comecei a estudar rapidinho, eu falei, não, consórcio. Eu falei, isso aí é o melhor, porque é 6,5, 7 ao ano. Eu falei, porque a gente tinha propriedade, entendeu? O que eu falei assim, vou fazer isso, peguei uma carteira de 250 mil reais, 300 mil reais na época, era 300 mil, joguei 50 mil e fiquei com uma carteira de 300 mil para poder colocar no imóvel do meu pai. Esse era o dinheiro já garantido para eu abrir o posto de gasolina, que era o meu capital de giro na época, entendeu? Tudo certinho, tudo indo tranquilo, né? Aí meu pai viajou para os Estados Unidos para resolver umas coisas, quando eu voltou, não sei o que, a gente estava conversando, meu pai teve um AVC. Aí as coisas... Eles ali, a gente tudo ali, né? Eu tinha ido mostrar um imóvel. Aí meu pai teve um AVC, foi pro UTI, 7 dias, foi embora. Deu despediu. Aí eu fiquei com essa carta de crédito. Minha mãe se assustou completamente, que minha mãe não curtia as minhas ideias de loucura que eu fazia, de arrojado, né? Porque ela falava, você não tem nada, de repente você tem tudo, eu não sei o que você faz, entendeu? Era assim, entendeu? E eu falei assim, mãe, você tem que dar graças a Deus que eu vou estar aqui, eu estou aqui, vamos para frente, não sei o quê. Ela monta no primeiro avião e veio voltou para casa da minha irmã aqui nos Estados Unidos. Aí começa o desespero, tudo de novo na minha vida, de novo. Aí ele foi para trabalhar, eu já trabalhava na imobiliária. Aí virei corretor. Aí ele virou corretor e virou gerente de venda de construtora, a MRV no Brasil. Sei. E ele chegou nos tops
do gerente, tanto que a MRV chamou, ele foi para Belo Horizonte para falar, tipo, ele não sabia nem fazer um PowerPoint. Não, eu cheguei assim, não, a MRV, a gente era ele. representante da MRV na nossa cidade, né, a imobiliária do cunhado dela, eu era representante, eu vi um negócio, eu era vendedor de imóveis de terceiro, que chama, né, no Brasil, né, mas também, mano, quando dava certo a venda, meu Deus, você tinha que guardar dinheiro do cliente, porque as contas de água, as pipinas, o Brasil é muito, você tem que ser muito bom mesmo, não, tem que ser arrojado, para sair uma venda e sair bonitinho, entendeu? E a gente foi guardando, aí quando saiu esse negócio, Minha Casa Minha Vida, a MRV começou a chegar na cidade, meu concunhado tinha esse acesso com a MRV, a gente tinha 3 imobiliários na cidade que vendia, aí eu comecei a olhar e eu fiquei de longe. Eles tinham uma dificuldade gigante. A imobiliária do meu cunhado não tinha. A outra vendia 20, a outra vendia 10, ele vendia 3. Entendeu? E ele era o melhor da cidade, entendeu? Mas lançamento, ele era um pecado, não fazia nada de lançamento. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar aqui. Comecei a ajudar no paralelo e as coisas começaram a melhorar. Aí ele falou assim, amor, eu falei assim, você quer que eu... né? Porque tinha os gerentes, os caras só pegavam o dinheiro e não faziam nada acontecer, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu faço acontecer isso aqui. Aí começou, foi quando eu virei o gerente da MRV da Moraes, né? Da Moraes de Imobiliário. Lá em Bauru. Uau. Aí eu peguei a empresa já existia, mas na parte de lançamento a gente vendia 6, 7 apartamentos por mês, né? Meu top de venda foi 125 apartamentos. Caramba, no mês. Jorge. Exatamente. Então, eu fui muito bom nessa área eu fiquei de lançamento, eu vendi muito apartamento. Pô, a gente está com vagas abertas, pode vir. Mas eu também fui burnout. Eu foi. Fiquei 6 anos, né, velho? Por isso que a gente veio embora até. Exatamente. Tipo, eu vim, dessa última vez que a gente veio embora, não foi a parte financeira, porque a gente estava muito bem lá. A gente estava muito bem. Os meninos também seria legal, porque eles iam para vir fazer o high school para ir para a faculdade, seria legal deles. Então, quando vocês voltaram, então? Em 2002. Não, essa vez foi 2013, que a gente voltou para cá, para os Estados Unidos, a última vez. Exatamente. Essa última foi... E aí vocês abriram a 407 quando? Aí a 407 surgiu em 2014. Exatamente, 14. Eu vim em 13, eu fiquei trabalhando... Eu comecei aqui em 2015, você abriu no final de 2015. Você alugou. Não, mas eu me lembro que você... Mas antes ele trabalhava para outra pessoa. Eu lembro que ele ia na minha casa, pegava o carro, dava um papo geral. Exatamente, mas foi... 2015 isso, né? 2014 foi quando eu comecei. Porque em 2013, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com uma outra loja também. Eu queria ver como era o mercado aqui funcionava primeiro. Não cheguei aqui atirando, né? Vou fazer isso. Fui trabalhar com uma loja, quando o cara viu que não podia pagar, eu conseguia pagar eu mais, eu falei, eu falava para ela, chegou no limite, eu não consigo ganhar mais dinheiro aqui. E eu morria de medo. E eu falava para ela, ou a gente tem que baixar o nosso custo de vida, ou a gente tem que fazer mais dinheiro, né? Um dos dois, né? Ela falou assim, mas como vai fazer mais dinheiro? O Jorge nunca, várias vezes eu falo para ele, amor, vamos baixar o custo e tal, né? Não, o Jorge falou, não, a gente precisa fazer mais dinheiro. Sempre a ideia dele. Entendeu? Assim, eu falava pra ela, não tem essa de abaixar custo, porque você quer andar pra trás, você quer ir pra frente, tem que sempre gastar, não adianta. Mas fala da 407. Então, aí surgiu a 407, aí foi o seguinte, quando eu saí, eu cheguei em casa, falei assim, eu vou fazer a loja, tá? Ela falou, o quê? Eu vou abrir loja, eu comecei imóvel primeiro, montei meu carro, meu sogro na época tava aí, tem que ir mesmo, Jorge, ele falava assim, vai pra cima, cara. E eu assim, não, eu vou. Eu saí 2 dias, Rosana, e eu fiz $600 em um dia. Eu falei, eu não vou voltar a trabalhar nunca. Eu ganhava 1.000 e pouco, 1.200, 1.300 por semana. Eu falei, não, eu vou pegar firme nisso aqui, entendeu? E hoje eu sei que você é um dos principais da Lexus, não é? A gente é o único que faz o Insufilme da Lexus. Você é exclusivo da Lexus. A gente é exclusivo, a gente tem uma loja no lá. Interpark Orlando. Interpark Orlando. A exclusividade nossa de fazer o Windows 10 lá dentro. Mas você faz mais coisa, é isso que eu queria que você montasse. Tudo que você imagina. Na época que a primeira vez que eu fiz seu carro, eu acho que eu troquei pneu, ainda não era muitas minhas coisas, mas eu já estava, minha direção foi isso. A gente montou a loja para Windows 10, e do Windows 10 foi para som para Ceramic Coating para PPF. Fala PPF, em português, pessoal entender. Então, a gente começou, né, o Windows 10, que é o Insufilme, a gente começou a fazer a cristalização, vitrificação, que chama no Brasil, né?
Aí depois fazer o PPF, que ele chama mesmo PPF no Brasil. O que né? é Porque PPF? Paint Protection Film, é como se fosse um papel contact. fazer a É proteção um da plástico pintura. mesmo. Aquele que Coloca fica no carro opaco? inteiro. Né? Pode ficar opaco, Esse pode também ficar é o brilhoso, pode wrap. mudar a cor. É o wrap, que é o que também a gente chama no Brasil, né? Que é o envelopamento, né? No Mas Brasil, tem gente que coloca só, por exemplo, no bumper da frente do carro, ou mulher que nem abre com anel, que coloca só na maçaneta. Tem o PPF que Você põe só mais em lugares exclusivo para específicos. um E aqueles tipo de pneus carro. gigantes, vocês fazem isso, negócio de aumentar o tamanho do Exatamente. carro? Aí Hoje a o nosso gente- ramo principal é isso. Aí é em levantar 2016 eu comecei a pegar uns projetinhos aqui, pegar uma caminhonete ali, vamos colocar umas rodonas, vamos subir, vamos, entendeu? E eu sempre fui do cara de andar no chão. É. Todos os meus carros, É verdade. desde pequeno, meu carro era sempre o mais baixo da cidade, sempre. Se alguém tinha um carro mais baixo, eu ia lá e fazia mais baixo. Eu comecei a fazer coisas que hoje é normal, né? Mas na minha época era coisa que o Jorge é louco. Entendeu? O Jorge não bate bem na cabeça. Ainda mais no Brasil, que é tudo Exatamente. batia o fundo, né? Meu carro- buscar no hospital, eu com os pontos da cesárea, e assim, ó, nossa, era um Você queria matar ele. Então, eu sempre fiz as minhas loucuras desde então, entendeu? Nos meus. Nunca pensei que eu ia ter uma loja. Tentei fazer a loja no Brasil também, né? De som. Fiquei 2 anos também. Não tinha. Mas Brasil aqui tá complicado. bombando, Não, né? É, Tá- graças a graças a Deus. Deus. Aqui a gente. Então hoje você faz assim, A suspensão gente- dos carros, desses caminhonetes, dessas coisas gigantes que a gente vê na a gente rua. tem alguns de instalar É. os airbags que rebaixam também, mas são poucos. A Mas o maioria mercado hoje nosso, é. o nosso 80% da nossa loja hoje é focado em rodas grandes, né? Pneus e suspensão, que é os lifter, né? As coisas Alinhamento, a elevadas, gente faz né? alinhamento porque é raro você ter os lugares que faz alinhamento nessas caminhonetes, porque às vezes porque aqui tem muita, o mercado é muito grande de caminhonete, né? É muito grande. E essas caminhonetes, mesmo que não foi feito com a gente, Eu também às vezes mudei não um tem pouco. lugar onde você faz o alinhamento para essas Eu também caminhonetes. mudei A um gente pouco fez também, é o seguinte, por isso que eu falo, né? O conhecimento, você às vezes tem que investir numa viagem. Vocês vão naquele show de Las Vegas todo Exatamente, ano. exatamente. Então, já faz uns desde 4, 5 então, anos eu que a gente sempre vai. sonhei em Cima Show. Sempre foi meu sonho ir no Cima Show. Eu nunca tive oportunidade. Quando eu cheguei aqui, falei, eu vou no Cima Show. Aí não dava porque não tinha dinheiro, não tinha condição. E você tem que estar já no ramo já. também. Exatamente. Você tem que ter um business. Você tem que ter um business associado nisso. Aí, quando eu fui a primeira vez no Cima Show, acho que foi em 2016, eu comecei a olhar, só tinha caminhonete. Eu falei, mas pera lá, eu tenho um carro. Show de carro, só tem caminhonete. Mas era muita caminhonete, muita, 80%. Tem muito carro, sem dúvida. não, tem. Mas o que manda o mercado foi quando eu comecei, porque aí eu falo, para as pessoas têm que começar a aprender a buscar, né? Mesmo que está no ramo, eu estava adormecido no meu ramo, entendeu? Eu estava no ramo, mas eu pensava que aquilo era o... Você está focado no ganha-pão, né? Exatamente, entendeu? Eu acho. Quando eu fui no Cima Show, minha cabeça começou a viajar, assim, sabe? Assim, A gente tem que investir, né? Exatamente. Então, quando a eventos. gente, nesses eventos que existe, ou a pessoa que vai falar alguma coisa, que está Feiras, na feira, exatamente. Porque às vezes eles estão. Não é que a gente. Porque a gente está nos Estados Unidos, não é porque a gente está aqui que a gente não tem. Que a gente já está no primeiro mundo, que a gente já sabe tudo. Não é. E as pessoas chegam para você, eles pedem coisas absurdas, muito loucos. Tem tudo. Quais? Fala aí, conta pra gente uma coisa bem louca que te encomendaram. Eu já tive cara que já chegou com um carro que eu nem sabia que ele ia ter coragem de gastar tudo naquele carro. O carro não valia $2.000. Foi um dos projetos grandes que eu tinha já feito na minha primeira loja, que era um carro, não era uma caminhonete. Mas eu falei para ele, se quiser fazer tudo, você vai gastar uns $25.000. Então tá bom. O carro valia $2.500. Eu falei, o cara não vai colocar $25.000 num carro. Mas aí ele valoriza o carro ou é só pra... Esse era só para ele. Isso é para ele. Isso aí, infelizmente, é igual E aí você... você faz o quê? Você roda... Não, aí praticamente o carro não tinha pintura, não tinha nada, né? A gente optou pelo wrap, né? A diferença de cor. Só que aí ele falou que queria uma camuflagem. Beleza, a gente fez. Eu quero colocar a roda 26 no carro, que é super difícil. Vamos colocar. Iluminação. E o que você mexe em imaginar? motor, essas coisas também? Não, a única coisa que a gente não faz é mexer em motor. Mecânica pesada a gente não faz. Assim, eu quero
quero fazer meu carro andar mais rápido. Não, a gente não. Nem o Ford Jet, A lá, gente como não é que é? vê, né, o quadrijet, Quadrijet. que hoje já não Não, existe mais exatamente. isso, né? Esse é um mercado que talvez mais Meu pro filho futuro, faz no dele, viu, as coisas. Mas é mais complicado. Principalmente hoje eu vejo muitas pessoas sendo processadas. O mercado aqui é complicado. Eu já acabei de escutar. a gente e não uma pode, companhia, a loja não permite, né? Onde a gente Então tem pega- muita coisa que a gente pode fazer, mas a gente é liable. Entendeu? Imagina você trocar um escapamento Liability é de responsabilidade civil, entendeu? Então, praticamente tem uma companhia gigante que fazia toda essa coisa de os computadores hoje, de levar um sul, 2,9 bilhões, um processo, né? Porque ela estava adulterando as características, cortando o catalisador, essas coisas verdes, não sei o que, isso é ilegal. Então, muita coisa que se eu for fazer aqui e você for dono de loja, é complicado, entendeu? Tem na minha área da caminhonete, tem os delete, né? Que sua caminhonete é deletada. Quando a pessoa fala isso, que ela não tem um escapamento, é aquela que sai a fumaçona, que ronca, que tem muito... É legal, delete, deletada. Para os brasileiros, é a caminhonete deletada, entendeu? A minha já foi, já. Então, a quantidade de clientes que você tem é mais brasileiro? Mais não, americano? eu tenho... Hoje eu tenho muitos conhecidos brasileiros. Hoje, depois que a gente começou a mexer com a caminhonete, veio muito brasileiro também. Bastante brasileiro na construção, né? Mas é assim, eu falo que era. Hoje está assim, eu tenho muito cliente americano, muito cliente hispano, muito cliente brasileiro. Hoje está variado, hoje está bem variado. Minha loja sempre foi... Mas antes era 80%, acho que 90% americano. Americano e hispano. E para onde você vai? Ou para vocês? Olha, e eu, se Deus quiser, a gente vai... Não para por aqui, né? Do ano passado, do ano retrasado, então fez um ano agora que a gente já saiu de um imóvel de 1.800 square feet, exatamente, né, para um de quase 7.000 square feet. A gente já deu um jump. Triplicou de tamanho, mais do que triplicou 8 anos, mas exatamente. O Jorge agora já quer mudar. Você tinha medido da dificuldade das alturas, né, dos warehouses também, isso, né? Tem que ser então, bem a gente amplo. teve uma dificuldade, a gente estava num ponto já fazia 8 anos, né, e a gente tinha 1.800 pés quadrados dentro, mas a gente usava tudo que podia usar fora. Eu usava. Aí começou a complicar as coisas, é ruim ficar, chovia, tinha que guardar as coisas. E aqui é muito calor também. Um calor insuportável, entendeu? Então a gente saiu de um warehouse e eu falava assim, eu quero um warehouse de 4.000 pés. Olha a minha mente, olha como a mente de um empreendedor, porque nunca tive dinheiro para abrir uma loja. A minha primeira loja eu abri com cartão de crédito e tudo que eu tinha direito eu não paçoquei e continuo não tendo dinheiro. Tudo cartão de crédito. A empresa, é o que eu falo, eu sou pobre, a empresa que é rica. A minha empresa tem um valor, eu não tenho valor. Eu trabalho claro com a que minha você empresa. tem, você tem. É você que fez tudo aquilo. Mas eu tô te falando valor, assim, entendeu? É assim, às vezes a pessoa fala, você quer, graças a Deus, a minha empresa, entendeu? A gente faz tudo para ela, entendeu? Então, todo o dinheiro que entra, que a gente também consome, hoje a gente consegue, hoje a gente tem 8 famílias, praticamente sustenta 8 famílias, entendeu? É bacana. Então, imagina, eu mal sustentava eu no começo, entendeu? Então, a gente já tem 8. E eu quero sustentar 20, 30. Eu não penso em parar, entendeu? Porque eu já percebi que não tem jeito de parar. Mas em um ano ele já falou assim, 7.000 que ele já achava que era muito, ele já acha que é pouco. Exatamente. Tem dia que a gente chega lá e fala, misericórdia, tá pequeno. E os 2 meninos estão trabalhando com vocês. Isso. Exatamente. O Giro, ele cuida ele fica nas 2 Lexus, é ele que instala esse filme das 2 Lexus. E o Estevam, antes que era o que instalava os lifts, né, das caminhonetes, hoje ele cuida mais da parte de venda. Ele continua. Eu tenho um engenheiro, ele se formou em engenharia aeroespacial no CIE, né, o Estevam, que é o mais novo. E começou a trabalhar comigo. Já está formado? Já ele é formado. Mas ele gosta daquilo que ele faz. Exatamente. Tipo, eu também já fiz várias coisas na minha vida que eu fiz por causa do dinheiro. Porque dava dinheiro, mas depois eu burnout. Eu ficava assim, eu não aguento mais. Isso não dava prazer, entendeu? Hoje também não faço rios de dinheiro, mas eu gosto do que eu faço. Meu prazer é esse, entendeu? Meu prazer é pegar uma caminhonete. Eu adoro pegar uma caminhonete, o cara chega aqui e fala assim, velho, tem como deixar ela bonita? É igual eu acho que médico sente quando vai... Eu acho que as pessoas, não sei se eles sabem, mas tem gente que coloca 30, 40 mil dólares numa caminhonete, só em
E alguns Em acessórios, né? Exatamente. E eu fico pensando que no Quase a Brasil, metade do eu valor acho que da o mulher. sonho de consumo da classe média alta do Brasil é um carro blindado. E aqui não precisa nada disso, graças a Deus, Não, você não. pode gastar Aqui eles colocam nos com acessórios os prazeres mesmo. da vida, né? Exatamente. Isso é muito É legal. igual uma pessoa que eu falo. E eu acho legal que tem muitas mulheres que pagam para os maridos. Ah, é? Assim, De presente? Tem muitas mulheres que eles Mas eu elas tenho várias entram- também que com tesoura também. Isso, também tem, né? Eu também Faz o quê? tenho muitas Tesoura, tesouras. que ele quer, né? Ah, Mas depois ele já sabe, né? Que vai ter que virar uma Louis Vuitton. Tem muitos que já falam isso. Não tem jeito. Então, mas eu tenho várias mulheres americanas. Tá? Aí já é um pouco diferente. Eu tenho várias gringas americanas que são loucas por caminhonete. nossa, eu desejo um É. sucesso absurdo para vocês, porque eu vi desde o comecinho, Sim, né? é, E justamente você fazendo uma coisa de ir na casa da pessoa, do SEMA, Sigo você fazendo. fez. Isso. E ainda faço, para muito cliente ainda. Tudo bem que muita coisa para Mas os não clientes dá. mais especiais, tá? Ou uma venda que vale muito, entendeu? Ainda sigo. É. Não, mas eu tô vai, falando busca que e isso leva. também não é só o serviço extra. É. Falando- Sim. foi como você começou, Isso. pequenininho. Exatamente. E hoje você tá do jeito que você Graças a tá Deus, e eu graças quero a mais é Deus, que você gente, cresça E muito. a gente, como que você falou a sua pergunta, para onde que a gente vai? O céu é o limite, entendeu? Ai, que bom. Tem que Então, pensar grande mesmo. Exatamente. Eu falo para ela assim, você tem que mudar bastante. A Dani tem muito esse, né, conceito, né? E a gente tenta ir mudando ela. Fala, o dinheiro entra e vai. Eu falo, dinheiro entra e vai. E Mas quantas uma vezes... coisa a Muito Dani preocupada. sabe, ela gosta de coisa boa. Exatamente. Então quem gosta de coisa boa Mas eu tem ensinei ela também. Eu ensinei ela. Ela Não gosta, tem, mas não não. tem. Eu não tenho coragem de comprar. A gente Aí tem um que gosto tá. bem parecido. É, dos Os gostos nossos- tem. Eu não tenho coragem de comprar. Ele tem a coragem. Ela não tem a coragem. Ela A tem, roupas, ela ele é tem. demais. Ele tem muita coragem. Eu vejo que, sabe, que é que a gente trabalha com uma coisa que é um desejo de um, É um luxo. é um É luxo, um luxo. de outro. Para certas pessoas, o que aquele cara está fazendo aquela caminhonete é um desperdício de dinheiro. Mas ele também não vê o desperdício de dinheiro que ele às vezes tem no banheiro da casa dele, ou na cozinha, que ele gasta 2 milhões, que não vale. O que uma pessoa quer? Eu acho que todo mundo tem que respeitar, É, claro. entendeu? Meu Meu pai- pai, cada meu um pai- gosta. Falava sempre pra mim, né? Ele sempre falava assim que a gente nunca pode julgar ninguém, Exatamente. porque tudo é relativo. Exatamente. Né? O que A pra minha uma sogra, pessoa uma não é vez, há importante, muitos anos atrás, outro falou: Nossa, como que a Sônia, que trabalhou, que estudou tanto na vida, e ele que não estudou ganha mais dinheiro, assim, falando assim, desse jeito, né? Porque ela- Porque o conceito É o mudou. conceito Aí eu falei mudou, assim, É. exatamente. aí eu falei, dona Esmeralda, é o seguinte, como ele também não acredita, ele não entende o que a senhora gasta no quintal, no jardim da sua casa. Que vai morrer também ali amanhã a planta, entendeu? Que ela gastava tanto tempo quanto dinheiro. Eu falei assim, tá vendo? É questão do Mas uma que coisa a pessoa gente tem que ter, assim, de conclusão. É um paradigm shift, né? Uma quebra de paradigmas. A gente não Isso. pode imaginar mais que quem trabalha, estuda a vida inteira vai ter o melhor sucesso. Não é verdade. Não, Hoje você tem que ser inovador, você tem que ter, obviamente, planejamento, mas o principal é acreditar. O Jorge ele não tinha planejamento. Imagina, ele não sabia nem como que era abrir uma empresa. Rô. Foi tudo na raça, foi tudo. E na época, hoje ainda tem, né? A gente tem a internet tão fácil. Tem um chat GPT Tem um para chat fazer um GPT que business. você pergunta, é capaz dele abrir pra você aí na empresa. Mas assim, na época ele não tinha. Você vai, pergunta eu sei, pra um, pergunta pra outro. Eu sempre falo, se eu fosse engenheiro, eu já tinha chegado em Marte. Eu penso assim, e você entendendo? Se eu tivesse ido para engenharia, eu garanto que eu tinha chegado, Que entendeu? legal. Eu ia fazer de tudo para isso. Então eu acho assim, Eu falo pra ele, não é nunca mais ele querer começar a estudar, achar, ele pode começar a estudar ainda agora para mas assim, crescer mais ainda. não é querendo se achar nada, mas tudo que eu faço com muito amor mesmo. Eu gosto Com certeza. e é o que eu falo. A gente vai voltar aqui com uma loja maior ainda, com talvez várias, se Deus quiser. A intenção é essa, né? Um filho toca uma, eu toco outra.
É isso aí. É. Se eles gostam, é uma É, coisa Eles gostam. Eles amam. Eu não pedi nenhum para trabalhar para mim. Nunca Então, falei isso que assim, é ó, interessante, porque é uma coisa que vem deles mesmos, vieram né? deles mesmos. Eles viram que não tinham E eles saído. sabem que vai ser pra eles, né? Agora você tem, Eles tem um sabem. netinho. É. Não vem que só sai mulher Não, desse mas não lugar. tem Você sabe que problema. a Amélia ama carro. A bichinha. É. Ela ama carro. Ele até comprou, lógico, né, de Natal. O que ele comprou pra ela? comprei. Comprou um desses Jeep aí. Que ela pode dirigir, né? É, eu acho que eu vi. Hoje eu Ela dirijo gosta. pra ela e ela ama já, entendeu? Mas ela vai, eu acho que eu vou ter a primeira aí que vai gostar e que vai mexer com isso. Olha também. só, que legal. Gente, adorei. Também. Adorei. Vocês são um casal que, como eu te falei, admiro. A gente desenvolveu um carinho, uma amizade. Tem uma história linda, tem uma família linda e tem uma história de sucesso no empresariado. Vocês veem que é acreditar, trabalhar pra caramba, E né? trabalhar, né? Trabalhar Sem parar. e seguir adiante. E não pode murmurar, não. É. Não pode murmurar, tem que ir pra cima. É isso aí, gente. Muito obrigada. Não, Adorei. Obrigado a você. Rô. E se vocês gostaram, gente, se inscrevam no canal, apertem a campainha, porque toda semana a gente tem uma história inspiradora como a deles. Também. E se você precisar de alguma coisa, é só falar comigo. 407 Sunset. Sunset. E 407, gente, porque é É o código nosso daqui do exatamente. código diário. Porque era Sunset Customs antes. E a gente tinha muito problema que tinha outras lojas perto de nós com o mesmo nome, Parecido, com o mesmo né? nome, com o mesmo tipo de serviço, por isso que eu implementei o 407. Que tem tudo a ver. Exatamente. E vários e copiaram E depois também. copiaram. Mas assim, É mesmo? todo mundo é. A loja no outro quarteirão. Eu olhei, eu falei assim, Jorge. Então, E que fazia as mesmas coisas. a gente tem que estar sempre inovando. Não pode parar. É isso aí, não dá para parar mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até segunda-feira que vem.